Olá para você, acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso Talking de hoje o Dr. Rafael Horn, ele que é vice-presidente nacional da Ordem de Advogados do Brasil. Então, senhor Rafael, muito bem-vindo às redes do Diário do Iguaçu e seja bem-vindo também ao nosso Talking. Igor, uma grande alegria estar de volta aqui no Jornal Diário do Iguaçu, conversando com os seus ouvintes e batendo um papo sobre as novidades da advocacia, especialmente dialogando com os advogados e advogadas da região oeste. Então, doutor, para dar início à nossa conversa, nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre quem é Rafael Horn e como você chegou até o cargo de vice-presidente nacional da Ordem de Advogados do Brasil. Bom, eu me graduei em novembro de 1997, na verdade recebi minha credencial nessa época e desde então ingressei nos quadros da OAB, sempre com atividades corporativas, comecei na Caixa de Assistência dos Advogados, fui na presidência de comissão, fui diretor da instituição, conselheiro federal, conselheiro estadual, diretor da entidade, até que tive a oportunidade de presidir a OAB Santa Catarina entre 2019 até 2021. Foi um período enriquecedor, período em que nós podemos levar os anseios, levar à advocacia o nosso modelo de trabalho e especialmente enfrentamos uma pandemia desafiadora naquele período em que nós conseguimos garantir o pleno exercício profissional em meio àquele caos que vivíamos. E a partir de então tivemos aqui um grande destaque na nossa gestão estadual e quando concorri a conselheiro federal, na chapa hoje capitaneada pela presidente Cláudia Prudêncio, ao ganharmos a eleição, tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente Beto Simonetti para figurar como vice-presidente num projeto que é resgatar as identidades da advocacia, especialmente da ordem, buscando uma OAB apartidária, uma OAB de portas abertas, uma OAB que refletisse as necessidades do advogado na luta pelos seus honorários, uma das primeiras conquistas da atual gestão, na luta pelas prerrogativas em que conseguimos o aperfeiçoamento do Estatuto do Advogado, que é a lei federal que rege a profissão, também no primeiro ano da gestão no Congresso Nacional, uma luta para trazer o funcionamento do sistema de justiça à realidade que hoje vivemos pós-pandemia, pois muitos queriam manter aquela realidade virtual e longe da advocacia. Conseguimos usar da tecnologia para aproximar o cidadão do sistema de justiça, mas com a justiça presencial. Então foram conquistas importantes nesse início de gestão e especialmente a interiorização do sistema OAB, uma realidade de Santa Catarina que nós levamos à OAB Nacional e que junto com o presidente Beto Simonetti estamos nos fazendo presente em todos os rincões, como acontece agora em Chapecó, em que mais uma vez o sistema OAB se faz presente. Perfeito, doutor, muito obrigado. E o nosso segundo questionamento é sobre a importância da sustentação oral por parte dos advogados no tribunal. Bem, uma das grandes polêmicas atuais é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que entende que o seu regimento interno prevalece sobre o Estatuto da Advocacia, sobre a lei federal que nós conseguimos aprovar no início da gestão, que permite com amplitude a prerrogativa do advogado sustentar oralmente e defender o seu constituinte, ou seja, a sociedade, o cidadão, a cidadã que lhe confia o mandato. E, infelizmente, apesar dos avanços que obtivemos na gestão do STF sob a presidência do ministro Barroso, com a reforma do regimento nas ações penais e com a conquista de que nestas ações penais originárias tivéssemos a prerrogativa do uso da voz pela advocacia, tivemos um revés que foi o indeferimento das sustentações orais, que é a fala do advogado em nome do seu constituinte na tribuna, e o ministro Alexandre de Moraes, interpretando o regimento interno, indeferiu essa prerrogativa, esse direito do advogado fazer uso da palavra nos agravos que são interpostos contra as decisões monocráticas. E isso trouxe um grave prejuízo ao direito de defesa. Feito isto, diante da negativa de vigência de uma lei federal, nós fomos ao Congresso Nacional. Estamos interagindo com todos os parlamentares para garantir a aprovação de uma PEC, a PEC da sustentação oral. Vai tirar qualquer dúvida sobre essa prerrogativa importante da advocacia, que é uma emenda à Constituição, ao artigo 133, que já prevê a indispensabilidade do advogado ao sistema de justiça, e nessa PEC prevê que o advogado, em todos os casos, tem o direito do uso da palavra, e com isso nós reafirmaremos essa prerrogativa importante, que é o direito do advogado se manifestar na tribuna do Supremo e garantindo com isso a colegialidade, o pleno exercício profissional. Certo, você falou
bastante sobre a defesa das prerrogativas, né? E nesse sentido, você pode falar um pouquinho sobre a lei que vai ser criada para caso um advogado seja agredido durante o exercício da profissão? Bom, Igor, infelizmente nós, no exercício profissional, o advogado, além das prerrogativas, que é a plenitude dos direitos de bem defender o cidadão, ou seja, ter acesso aos autos, acesso à autoridade, o uso da palavra, ele também, muitas vezes, ele patrocina casos polêmicos. Por exemplo, o advogado criminalista, ele muitas vezes tem que defender o cidadão que é acusado de homicídio. E um cidadão acusado de homicídio, ele muitas vezes gera uma comoção na sociedade. Aconteceu recentemente, no início do ano, no Rio Grande do Norte. Uma jovem advogada chamada Brenda, ela advogava para um cidadão que teria cometido um homicídio ali na região onde ele habita, e a Brenda e esse acusado, eles foram assassinados na saída da delegacia. E ela assassinada apenas por estar defendendo o seu constituinte. É importante conscientizar a sociedade que todo cidadão ele tem a prerrogativa e o direito de ser bem defendido por um advogado. E aí, essa conscientização se busca, primeiramente, com campanhas de valorização profissional, como é realizada aqui pela OAB Chapecó, sob a presidência da presidente Maria Tereza, ou na OAB Santa Catarina, com a presidente Cláudia Prudêncio, mas também com leis. E temos duas leis que nós estamos a capitanear. A primeira é o agravamento da pena de homicídio, tornando ele crime hediondo, quando praticado em face de advogado, em razão do exercício profissional. O agravamento da pena da agressão contra o advogado, quando ele, por conta do exercício profissional. E também um outro projeto de lei que são as medidas protetivas para a advocacia, quando ameaçada em razão do exercício profissional. Isso é, garantir que todo advogado e toda advogada, se forem ameaçados, ela tem direito de solicitar à autoridade policial uma proteção da autoridade policial para evitar que ela seja agredida em razão do seu exercício da profissão. Os promotores, juízes, eles geralmente têm já essa prerrogativa, porque já fazem parte do aparato estatal. Porém, o advogado está numa salinha, numa casa, desprotegido, e se ele pega um caso polêmico, pode muitas vezes correr o risco até de ser assassinado, como já tivemos o caso de alguns colegas, ou então agredido, e isso acaba trazendo insegurança ao profissional e quem é o prejudicado? Aquele que é por ele representado, que é o cidadão na ponta. Doutor, e tem circulado nas redes sobre uma polêmica de um ajuizamento de uma ação contra uma entidade de advogados. O que você tem a nos falar sobre? Bom, na verdade, existe uma associação que foi criada com o nome Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. E esse nome, o nome Ordem dos Advogados, ele é privativo da OAB. Ele é privativo porque só a OAB tem a prerrogativa por lei, artigo 44, inciso 2º do Estatuto da Advocacia, de utilizar essa expressão. E essa instituição, ela foi criada não apenas para enganar a sociedade, enganar os advogados, se fazendo como entidade representativa da advocacia, como também para captar clientela. Ou seja, eles ofereciam serviços jurídicos para a sociedade em geral, e isso é vedado pelo Estatuto da Advocacia, é vedado pela lei federal. Ou seja, é praticamente, em tese, um estelionato que estava sendo cometido por essa instituição que se fazia passar pela OAB, que muitas vezes fazia fake news contra a própria OAB, contra o sistema de justiça. E a OAB entrou com uma ação judicial, e ela obteve decisões judiciais, comunicou ao Supremo Tribunal Federal, porque uma das fake news que essa entidade criou foi de que teria havido nas prisões do dia 8 de janeiro a morte de uma idosa. E em face dessa fake news, a deputada federal Bia Kicis foi na tribuna falando que recebeu uma notícia da OAB de que morreu uma idosa. Depois ela teve que se desmentir, teve que dizer não era da OAB, era da OACB, e criou uma polêmica muito grande, e obviamente isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, e nós, além de entrar com a ação, comunicamos ao Supremo dizendo que essa entidade não poderia funcionar porque estava criando uma grande confusão dentro da sociedade civil. E essa ação judicial ela foi acolhida justamente por isso, porque nós da OAB temos a prerrogativa exclusiva de ser a entidade que representa advogados e advogadas brasileiros em todo o território nacional. Certo, doutor, muito obrigado. E você falou uma coisa bem importante em relação às fake news, né? Que é algo que a gente precisa cuidar tanto no meio jornalístico como no meio dos advogados também, né? Importante, por isso esse trabalho, importante
que o Diário do Iguaçu realiza, porque são empresas com credibilidade, que vão lá checar, vão atrás das fontes, trazem aqui fontes fidedignas para reproduzir aos seus leitores, aos seus ouvintes. Isso é imprescindível, porque hoje, infelizmente, com a rede social, nós vemos uma propagação de notícias falsas e que acaba muitas vezes induzindo em erro, né, como essa que afirma que a OAB entrou com uma medida no Supremo contra os advogados conservadores. Não tem qualquer veracidade essa informação. Ela entrou contra uma associação que poderia ser de advogados conservadores, progressistas, etc., mas contra uma associação que buscava criar uma confusão, usar o nome Ordem dos Advogados, que é privativo da OAB, e, obviamente, né, como se alguém criasse aqui, na verdade, Igor, o jornal, né, nós temos o Diário do Iguaçu, alguém botasse o jornal Nova Iguaçu, aqui em Chapecó, e ao invés de ser o Igor com I, o Igor com Y, e começasse a propagar notícias com as cores do jornal e trazendo, né, a impressão à população de que era o Diário do Iguaçu, que tem a sua credibilidade, mas não era um tasquim, muitas vezes sem qualquer tipo de credibilidade, mas com potencial lesivo gigantesco. Então nós temos que ter esse cuidado e essa responsabilidade. Por isso que esse pacto da OAB pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e principalmente com as entidades da imprensa que têm a responsabilidade, como é o caso do Diário do Iguaçu. Certo, doutor Rafael, obrigado então por compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua história e também sobre um pouquinho das prerrogativas e outros assuntos no meio dos advogados. Muito obrigado. Uma enorme satisfação, sempre à disposição para compartilhar assuntos da advocacia e da OAB. Recebemos então no nosso Talking de hoje o Dr. Rafael Horn, ele que é vice-presidente nacional da Ordem de Advogados do Brasil. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram Diário do Iguaçu, ex-antigo Twitter Diário do Iguaçu e também o nosso site deiregional.com.br.